É, Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa semana da comemoração à semana do endoscopista. É um prazer estar aqui e hoje nós vamos fazer um assunto. Uma sexta-feira, sextou, então um dia de relaxar, nada mais apropriado que uma sexta-feira à noite para a gente degustar um vinho, um bom vinho. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, primeiramente, que é uma honra participar desse evento nosso aqui. Gostaria de parabenizar a sociedade, a SOBED, pelos 45 anos, né? Longos 45 anos, com diversas batalhas, mas a gente tem superado e conseguido avançar cada vez mais. Hoje, o nosso tema há muito tempo que o vinho e a saúde estão andando de mão dadas, né? Então, hoje aqui nós vamos tentar mostrar para vocês que realmente o vinho faz bem à saúde, logicamente, em moderada quantidade, né? Teremos hoje, então, junto comigo aqui, a doutora Ana Zúcaro, que é a presidente da Comissão de Ética e Defesa Profissional. Eu também fiquei surpreso de saber que ela é sommelier, até então eu desconhecia esse lado profissional dela. Teremos também o Júlio Pisani, um longo sobediano, produtor de vinho da Casa Pisani, e também um grande parceiro meu dentro da sociedade da diretoria atual, Gustavo de Paula, que além da endoscopia, ele também hoje ele é presidente da Associação Brasileira de Sommelier. Então convido todos eles a juntar-nos a nós aqui e espero que vocês aproveitem e, como é vinho, que vocês degustem. Sejam todos bem-vindos. Saúde. 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 Gustavo, então é assim, vinho e saúde andam de mão dada, como é cada vez mais... E andam há muito tempo, Thiago. Nós vamos ver aqui, eu fiz uma apresentação para vocês, para a gente poder se situar, para poder mostrar para vocês um pouco de números e mostrar o que a medicina sabe hoje em dia a respeito dessa associação. Então nós vamos falar aí na próxima meia hora um pouco sobre os benefícios do vinho para a saúde e vamos dar assim como se fosse um alvará para que a gente possa tomar o nosso vinho com moderação, sabendo que a gente não está fazendo nenhum mal para a saúde de ninguém. Tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho para vocês agora sobre os benefícios do vinho para a saúde. Primeira coisa importante é a gente ter a definição de vinho. E o que é vinho? No Brasil, vinho é a bebida obtida da fermentação alcoólica do mosto simples de uva sã, fresca e madura. Essa é a definição ratificada pelo Ministério da Agricultura em 2018. Então, vinho no Brasil é aquela bebida feita com uva, e uva fermentada. Então, esse papo de vinho de açaí, vinho de morango, vinho de acerola, pode ser qualquer coisa, menos vinho no Brasil, porque vinho tem que ser feito de uva. Tá? Do ponto de vista físico-químico, o vinho é uma mistura hidroalcoólica, onde a gente tem aí mais ou menos 84, 86% de água, 12, 14% de álcool e várias outras substâncias. E o que realmente interessa para a gente quando a gente fala de saúde é esse grupo aqui dos taninos e dos polifenóis. Tá? Eles são uma das substâncias daquelas mais de 1000 substâncias que a gente consegue encontrar dentro de uma garrafa de vinho. E nós vamos ver ao longo dessa apresentação que essas substâncias, junto com o álcool, têm efeitos muito benéficos sobre o nosso organismo, desde que consumidos com moderação. Tá? E quais seriam, assim, a grosso modo, esses benefícios? A gente sabe que você consegue melhorar o perfil lipídico, diminuindo o colesterol, diminuindo o risco de doenças coronarianas, você diminui o risco de acidentes vasculares cerebrais, até mesmo algumas formas de câncer, como, por exemplo, o câncer de colo, podem ser evitados ou reduzidos com doses moderadas de vinho. Você consegue controlar ou até mesmo prevenir o diabetes com doses moderadas de vinho, e o vinho também é capaz de evitar alguns tipos de demência, inclusive o mal de Alzheimer. Tá? Então nós vamos ver isso ao longo dessa apresentação. E a boa notícia é que esses benefícios do vinho valem
para vinhos como, por exemplo, o Chateau Petrus, né, um vinho francês da região de Bordeaux, um dos vinhos mais caros do mundo, alguma coisa entre 5 e 25 mil reais cada garrafa de vinho, mas esses benefícios são encontrados também no vinho básico, um vinho do dia a dia. Tá? Também, por definição, os dois são vinhos, os dois têm álcool, os dois têm polifenóis. Então, vai depender do gosto de cada um e do bolso de cada um para a gente escolher qual vinho a gente vai tomar, sabendo que ambos, ou todos eles, né, têm efeitos benéficos desde que consumido com moderação. E essa história de benefícios do vinho para a saúde não é uma coisa recente. Existem indícios de mais de 5 mil anos que alguns religiosos e alguns curandeiros já usavam o vinho em práticas de cura, em cerimônias de cura. Mas a gente sabe, do ponto de vista documentado, existem afrescos como esse que a gente pode ver aqui, do Antigo Egito, de mais ou menos 2.200 antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 4 mil anos, onde o vinho já era usado como medicamento, o que faz do vinho o primeiro remédio documentado da história da medicina. Hipócrates, o pai da medicina sistematizada que a gente conhece hoje, já reconhecia esses benefícios do vinho, e ele o empregava como um desinfetante, como medicamento propriamente dito, ou como um veículo para outras drogas. Então ele macerava raízes, ervas e plantas no vinho e dava para os seus pacientes. E ele reconhecia que o vinho fazia parte de uma dieta saudável, fazia parte da alimentação, junto com doses moderadas de vinho, faziam bem para a saúde. E naquela época, ele reconhecia que, dependendo do tipo do vinho, seria usado para uma doença ou para um tipo de humor, né? Tanto que ele chegou a afirmar que o vinho é um artigo apropriado para todos os homens, quer seja o homem saudável, quanto aquele homem que está doente, que está procurando a cura. Galeno, o grande médico da Roma antiga, no século II d.C., já empregava o vinho para tratamento das feridas dos gladiadores. E Avicena, o grande médico do mundo árabe no século XI, já reconhecia o papel fundamental do vinho na cura de diversas doenças, mas infelizmente por questões religiosas, ele era muçulmano, ele não podia advogar o benefício do vinho. E a gente chega na Europa do século XI, na Universidade de Salerno, na Itália, que foi a primeira grande corrente europeia dedicada à medicina. Foi a primeira universidade que teve um curso de medicina sistematizado. E eles juntavam os conhecimentos europeus com os conhecimentos árabes. E eles reconheciam o papel da dieta, inclusive do consumo de vinho, para o benefício da saúde. E também, mais uma vez, cada tipo de vinho era usada para um tipo de constituição física e um tipo de humores. E a gente vê relatos dessa época, aqui onde o vinho, quando usado ou abusado ao homem, podem fazer bem ou mal. Então, já no século XI já se reconhecia o poder da moderação no consumo de vinho. Em relatos mais recentes, já no século XVIII, já se reconhecia que o vinho, muitas vezes, ele era mais seguro do que a água. A água, ela pode ser potável ou não potável. O vinho, ele é bom ou ele é ruim, mas ele é sempre potável. E existe uma lenda em Heidelberg, na Alemanha, que no castelo de Heidelberg existe um grande barril chamado de Große Fass. É um barril de mais de 200 mil litros de vinho, e o guardião desse barril chamava-se Pérquio, que vem do latim por que não. E segundo a lenda, Pérquio, que tinha a chave desse barril, todas as vezes que alguém pedia uma dose de vinho para ele, ele respondia por que não e dava. E segundo a lenda, Pérquio só tomava vinho. E uma vez deram alguma coisa diferente para ele tomar e Pérquio morreu. E segundo a lenda, o que deram para ele foi água, porque a água era contaminada e o vinho não. Ao ponto de que Benjamin Franklin, um grande conhecedor e profundo apreciador de vinhos, uma vez disse que no vinho a gente encontra a sabedoria, na cerveja a gente encontra a liberdade e na água a gente encontra a bactéria. Então, o vinho é sempre potável, a água é potável ou não. Pasteur, um dos grandes gênios da medicina francesa, no século XIX, já reconhecia que o vinho era a mais higiênica e saudável de todas as bebidas. E ele sabia que, em uma garrafa de vinho, você encontraria mais filosofia do que em todos os outros livros do mundo. Tá? O vinho também foi usado como uma forma de esterilizar a água durante a epidemia de cólera em Hamburgo, em 1892. Então, adicionava-se quantidades moderadas de vinho à água, matava-se as bactérias e a água passava a ser potável. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. E a gente chega no final do século XIX,
onde o alcoolismo é definido como doença. E as pessoas começam a reconhecer os malefícios do consumo exagerado de álcool. E começam várias campanhas de saúde pública tentando diminuir esse consumo. E a gente pode ver isso claramente num quadro pintado em 1848, relatando a despedida de George Washington dos seus exércitos. E no quadro original, George Washington tem um cálice de vinho na mão e a garrafa de vinho está aqui em cima da mesa. O mesmo quadro pintado cerca de 30 anos depois, a taça de vinho sumiu e a garrafa também, mostrando que as pessoas começaram uma campanha contra o consumo de álcool. Mas aí vem a pergunta do célebre e do grande cardeal de Richelieu na França. Se Deus tivesse proibido o vinho, por que o teria feito tão gostoso? E a gente chega no século XX e no século XXI, onde a gente começa a encontrar estudos científicos muito bem desenhados e muito bem desenvolvidos que comprovam os benefícios do consumo moderado do vinho. E como que a gente chega nessa conclusão mágica? Provavelmente o episódio mais famoso dessa história acabou entrando para a medicina como sendo o paradoxo francês, no ano de 1991. Mas lembrando que ele já foi citado, ou já foi inferido, em 1819, onde um cirurgião irlandês chamado Samuel Blake já reconhecia que tinha alguma coisa diferente na França, que os franceses não tinham problemas de coração. Mas isso realmente caiu nas graças do povo, quando esse cientista francês aqui, o professor Serge Renaud, deu uma entrevista no programa 60 Minutos da CBS nos Estados Unidos, onde ele mostrava que o consumo de vinho poderia diminuir o risco de doenças coronarianas. E no ano seguinte, o Dr. Serge Renaud conseguiu publicar na Lancet o artigo onde ele colocava lá o vinho, o álcool e as plaquetas e a explicação do paradoxo francês para a doença coronariana. E como que ele chegou a essa conclusão? Através de estudos epidemiológicos em escala mundial, eles reconheceram que o consumo de vinho, numa dose que corresponderia aí de 20 a 30 gramas de álcool por dia, reduziam o risco de doença coronariana em mais de 40%. Nessa época, no começo dos anos 90, não se sabia o motivo desse benefício. Acreditava-se que tinha alguma relação com a aterosclerose, que talvez pudesse mexer com a concentração de HDL e que também teria alguma coisa com a agregação plaquetária. E eles chegaram a essa conclusão mostrando um gráfico onde eles tabularam o consumo de gordura com a mortalidade por doença coronariana. Sempre que você aumenta o consumo de gordura, você aumenta a mortalidade. Mas um país chamou atenção aqui, a França. A França tem um grande consumo de gordura, mas morre-se menos do que, por exemplo, o Reino Unido, a Dinamarca ou a Finlândia. E para poder provar que isso era verdade, eles fizeram o mesmo gráfico, mas agora, além de colocar o consumo de gordura, eles acrescentaram a variável consumo de álcool, consumo de vinho. E os grandes consumidores europeus, Portugal, Itália, França e Espanha, aparecem em destaque aqui com uma reduzida mortalidade cardiovascular. Então, provavelmente, o benefício estava na associação com o vinho. E o negócio parece que deu certo mesmo. Uma pesquisa hoje, feita no Google, hoje, dia 24/7, quando a gente coloca as palavras vinho e saúde, aparece mais de 1 bilhão e 600 milhões de páginas relacionando o consumo de vinho com a saúde. E tem gente grande, tem gente pesada por trás disso. A gente vê aqui a BBC, a gente vê aqui a Mayo Clinic, a Universidade de Harvard. Então, tem estudos sérios confirmando que o vinho pode ser realmente benéfico para a saúde. E se a gente passa por um site mais específico, por exemplo, o PubMed, essa mesma pesquisa feita hoje mostra que existem mais de 23 mil artigos publicados no PubMed, indexados, que correlacionam o consumo de vinho com a saúde, principalmente publicados nos últimos 20, 30 anos. Tá? E aí a gente para pensar assim, será que o vinho é realmente a fonte da juventude, a fonte da saúde e a fonte da beleza para todos nós? Provavelmente sim, desde que a gente se atente a duas palavrinhas mágicas. A primeira delas é moderação. O vinho é a bebida do consumo moderado. O problema é que essa definição de moderação varia muito. Para algumas pessoas, não é pouco. Para algumas pessoas, não é muito. Isso seria a moderação. E por que varia tanto? Por exemplo, na França, 60 gramas de álcool por dia para o homem é considerado moderado. Você atravessa o Canal da Mancha
e na Inglaterra essa dose já cai para 30 gramas por dia. E a explicação é que as pessoas são diferentes, os hábitos populacionais também são diferentes. A gente sabe que o homem pode consumir um pouco mais de álcool que a mulher. Com o passar dos anos, o metabolismo do corpo diminui e a dose que você pode ingerir também deve diminuir. Quanto maior o tamanho, quanto maior a massa corporal, o IMC da pessoa, mais vinho ele pode tomar. É uma questão óbvia. A genética também faz muita diferença. Por exemplo, 30% dos orientais são deficientes em uma das enzimas que metaboliza o álcool. Na verdade, a aldeído desidrogenase, que é a segunda molécula importante para o metabolismo do álcool no fígado. Se a pessoa tem deficiência dessa enzima, você tem um acúmulo muito maior de aldeído no organismo, você tem um efeito tóxico muito maior. Então, se a pessoa tem essa genética com essa limitação, a pessoa deve beber menos. Condição de saúde também é muito importante. Se você está bem, se você está numa condição legal, você pode tomar uma dose apropriada de álcool. Se você acabou de sair de uma cirurgia, de um acidente, de uma infecção, a sua dose deve ser menor. E outra coisa muito importante, associação com outras substâncias, lícitas ou ilícitas, que podem ter efeitos catastróficos quando misturados com o álcool. Então, o que vale é a moderação. E a segunda palavrinha mágica é a regularidade. Eu acabei de falar para vocês que na França, uma garrafa de vinho por dia, 60 gramas de álcool, mais ou menos uma garrafa de vinho, seria considerado moderado. Mas isso não me dá o direito de não beber de domingo até sexta-feira e eu queria tomar 7 garrafas de vinho no sábado. Infelizmente, isso não funciona. O que vale é pouquinho e regularmente, porque os exageros de final de semana podem expor vocês a todos os malefícios da intoxicação aguda e nenhum benefício para a saúde. Tá? E de onde vem essa história? A gente sabe que o álcool é o grande mocinho da história. Mas além de álcool, por que o vinho levou à fama? Porque ele tem outros compostos, mais de 1000, principalmente os polifenóis, que são os flavonoides, os taninos, as catecinas e as duas grandes moléculas que são as vedetes da medicina atual. São o resveratrol e a quercetina. Esses polifenóis, quando ingeridos, têm várias ações sobre o nosso organismo. Por exemplo, uma ação antioxidante, removendo o radical livre. Eles têm uma ação anti-inflamatória, principalmente a nível endotelial, impedindo a formação de placas. Eles também têm uma ação antitumoral e têm uma ação antiagregante plaquetária. Tá? A gente pode comprovar isso através de estudos muito sérios, como esse publicado no Circulation em 2017, mostrando que você tem um aumento do HDL, uma diminuição do LDL, uma diminuição da inflamação endotelial, uma melhora da função endotelial, uma diminuição da coagulação indesejada e uma melhora da utilização da insulina, uma diminuição da resistência insulínica. Consequentemente, você melhora o perfil lipídico, você melhora a inflamação, você diminui a coagulação e você aumenta a sensibilidade insulínica. Isso é conseguido pelo álcool e polifenóis juntos, e os polifenóis têm uma ação também direta, uma redução do LDL, o colesterol ruim, uma diminuição da agregação plaquetária, uma diminuição da disfunção endotelial, diminuindo consideravelmente a aterosclerose, a trombogênese e, com isso, diminuindo o risco cardiovascular. Tá? E isso é muito, muito claro quando a gente olha essa curva de correlação entre consumo de álcool e doenças coronarianas. Nesse artigo publicado na American Journal of Medical Science em 2005, o Rio fez uma meta-análise de 51 estudos que correlacionavam o consumo de álcool com doença coronariana. E ele chegou àquela famosa curva J ou curva em U, que mostra que o consumo moderado é melhor que o absenteísmo e muito melhor que o consumo exagerado. E qual foi essa dose mágica que o Rio encontrou? Ele descobriu que 25 gramas de álcool por dia para o homem ou 10 gramas de álcool por dia para a mulher reduzem em 25% o risco relativo de doença coronariana. E aí vem a pergunta, mas como que eu calculo essa quantidade de álcool por dia, Gustavo? É fácil. Você pega a quantidade de vinho que você quer beber, então uma dose padrão de 150, 140 ml, isso é considerado uma taça. Você multiplica pela concentração de álcool que está escrito no rótulo da sua garrafa e você multiplica por 0,79, que é a constante do álcool. E você vai chegar na quantidade de gramas de álcool que você tem no final. Então, 140 ml de um vinho a 12% tem 13 gramas.
140 ml de um vinho de 13,5% de álcool vai ter mais ou menos 14, 15 gramas de álcool. Tá? E por que as mulheres têm essa desvantagem? Infelizmente, a gente sabe que o organismo feminino tolera menos o álcool que o organismo masculino. Os homens estão mais adaptados, estão mais propensos a um metabolismo mais eficiente desse álcool. Além disso, constitucionalmente falando, a mulher tem menos água no organismo. O álcool, ele é solúvel em água. Se o homem tem mais água, ele pode tomar mais. Se a mulher tem menos água, ela deve beber menos. Mas o mais importante, mulheres que exageram um pouquinho na dose têm um risco muito aumentado de cirrose e principalmente câncer de mama. Por isso é que a dose para a mulher deve ser melhor. E qual seria a dose mágica hoje em dia? Meia garrafa de vinho para o casal. A mulher toma uma dose, o homem toma 2 doses, o coração agradece, todo mundo fica feliz. Tá? E o que a gente pode dizer de forma concreta? Existem várias meta-análises, várias revisões sistemáticas para as mais diversas doenças. Eu selecionei aqui as mais importantes. Então vamos falar um pouquinho de coração, vamos falar um pouquinho de sistema nervoso central, um pouquinho de diabetes e de tubo digestivo. E a gente vê nessa meta-análise aqui, que pegou mais de 290 mil pessoas, mais de 16 estudos, e mostram que aquelas pessoas que consumiam vinho tinham menor risco de evento cardiovascular, tinham menor risco de mortalidade cardiovascular, com uma dose de 24 gramas por dia, e tinham menor risco de mortalidade geral, com mais ou menos 10 gramas por dia, mostrando que, com moderação, o vinho pode reduzir as doenças coronarianas. Tá? Um outro trabalho muito interessante, publicado agora em 2018 no American Journal, eles pegaram 156 mil veteranos com uma idade média de 65 anos, acompanharam essas pessoas por mais ou menos 3 anos, e eles viram que o consumo moderado reduzia o risco de doença coronariana. Então, uma redução aqui de 17%, de 20%, de quase 30%, de 38% aqui. Então, você, dependendo da dose, você consegue ter uma redução no seu risco coronariano. E foi o primeiro estudo que mostrou que o consumo ideal seria mais ou menos 3 vezes por semana. Dia sim, dia não. Você tem resultados melhores do que se você tomar todo dia ou se você tomar pelo menos uma vez por semana. Então, parece que a dose mágica seria alguma coisa perto de 20, 25 gramas por dia para o homem e 10 gramas para a mulher, bebidos 3 vezes por semana. Aqui a gente teria todos os benefícios para a saúde. E de onde vem esses benefícios? Hoje em dia a gente sabe que você tem um aumento concreto do HDL, você tem um aumento da apolipoproteína A1, uma redução no fibrinogênio, uma interferência na atividade endotelial diminuindo a inflamação, uma prevenção da agregação plaquetária, uma alteração das placas ateroscleróticas, diminuindo o risco de infarto, né? E uma melhora da sensibilidade à insulina. Provavelmente, alguns artigos mostram que com uma dose de vinho por dia, você tem sobre o HDL o mesmo benefício que você consegue com 1 hora de exercício aeróbico por dia. Você pode escolher 1 hora de esteira ou de bicicleta ou uma taça de vinho por dia. Para o colesterol, é literalmente a mesma coisa. O vinho também pode funcionar para pressão, mas aí a dose tem que ser menor. No máximo 1 dose, no máximo 2 doses por dia, você tem uma redução na pressão. Se você exagera na dose, a pressão pode aumentar. E aquelas pessoas que têm pressão alta, só de reduzirem o consumo de álcool, conseguem ter uma redução de mais ou menos 4 milímetros de mercúrio. Pode parecer pouco, mas a gente, toda vez que o paciente chega com pressão alta, a primeira coisa que a gente faz é mandar parar com o sal. E a redução do sal é de 2 a 8 milímetros de mercúrio. Então, é muito parecido o absenteísmo do álcool com a redução de sal na baixa da pressão. E, de preferência, esse álcool deve ser consumido durante as refeições, onde você tem uma absorção mais lenta, evitando um pico de alcoolemia. E nesse estudo publicado na Holanda, de 1.600 pacientes, mostrou-se que aqueles consumidores de vinho tinham um aumento do HDL e uma diminuição da hemoglobina glicada. Diminuía-se a adiposidade e eles inferem que geralmente quem gosta de vinho tem uma alimentação mais saudável, tem hábitos de vida mais saudáveis e isso poderia explicar também esses outros efeitos benéficos. Uma meta-análise publicada mais recentemente mostra que o consumo de álcool, que não é só vinho, que é álcool como um todo, em homens pode aumentar o risco de pressão alta.
mas em mulheres tem uma redução, não é muito significativa, mas é uma redução que pode ser importante numa população. Então, são resultados um pouco controversos, a literatura tem muitas coisas mostrando bom, outras coisas mostrando resultado não tão bom assim, mas essa meta-análise mostra que pode funcionar para mulheres. A gente sabe que no sistema nervoso central, os principais efeitos do consumo de álcool são a embriaguez e a dependência. Mas quando a gente fala de moderação e de vinho, tem vários estudos que mostram que você tem uma redução do risco de demência, inclusive o mal de Alzheimer. Porque o álcool, ele diminui o envelhecimento das células cerebrais, ele melhora a circulação cerebral e, com isso, ele diminui o declínio cognitivo que pode acontecer com a idade. Nesse trabalho de mais ou menos de acompanhamento de 5.000 pessoas por 7 anos, mostrou-se que os consumidores de vinho mantinham a sua função cognitiva melhor e por mais tempo. O cérebro estava mais ativo e ativo de uma forma mais eficiente. Quando a gente fala de demências, inclusive o mal de Alzheimer, o resveratrol, que é uma daquelas vedetes da medicina hoje, ele tem 9 ações determinantes sobre o envelhecimento das células cerebrais. E esse envelhecimento é quase todo ele relacionado com o mal de Alzheimer. As proteínas alfa, beta e tal, o metabolismo da célula, a inflamação do sistema nervoso central, disfunção mitocondrial, tudo isso está relacionado à doença de Alzheimer e é combatido pelo resveratrol. Então, quem toma vinho diminui bastante o seu risco de Alzheimer. Tá? Os acidentes vasculares cerebrais, esse trabalho publicado no New England em 99, mostra que o consumo moderado de vinho pode reduzir o risco de AVC em médicos, é o que interessa para a gente aqui. E isso também é dose dependente. Tá? Esse artigo saiu no final da década de 99, né? Mas depois ele foi reproduzido em alguns estudos mais recentes, mas com resultados não tão encorajadores. Nessa meta-análise publicada em 2011 no British Medical Journal, mostrou-se que você tem um aumento do AVC hemorrágico, mas você tem uma redução do AVC isquêmico. Tá? E no final não teve muita diferença com a mortalidade, mas você pode reduzir o risco de AVC isquêmico quando a gente fala de consumo moderado. Mais uma vez, esse estudo aqui foi álcool como um todo, não foi só sobre vinho. Tá? E nessa última meta-análise que saiu, a última revisão de 2015, onde eles acompanharam 12.000 pessoas por mais de 20 anos, mostrou-se que não tinha muita associação entre o AVC isquêmico e o consumo de álcool, desde que fosse leve a moderado. Mas sempre que a gente exagerava na dose, o aumento significativo dos acidentes vasculares, tanto isquêmicos quanto hemorrágicos com doses elevadas. Então, mais uma vez, o que vale é a moderação. Tá? E para a gente resumir essa parte cardiovascular, essa meta-análise de 84 estudos mostra que você tem uma redução no risco de doença coronariana, você pode ter uma diminuição da mortalidade por doença cardiovascular, você pode ter uma redução da mortalidade por doença coronariana, pode ter uma redução discreta no risco de AVC, e você tem um melhor resultado quando a pessoa consome de 1 a 2 doses por dia para a doença coronariana e menos de 1 dose por dia para os AVCs. Tá? Sempre com moderação. Essa é a palavra mágica quando a gente pensa em benefícios para a saúde. E o diabetes? A gente sabe que o vinho melhora a sensibilidade celular à insulina. Você também reduz o risco de mortalidade por infarto agudo naqueles pacientes que são diabéticos. E tem trabalhos que mostram que em mulheres você pode evitar o surgimento do diabetes com doses moderadas de vinho. Em um artigo publicado na França, onde eles acompanharam 66.000 francesas por mais de 14 anos, aquelas pacientes mais gordinhas que tinham sobrepeso são as que se beneficiam mais pelo consumo de vinho. Elas teriam um risco maior por síndrome metabólica de desenvolver um diabetes, e se elas começam a tomar vinhos numa idade mais precoce, você consegue diminuir o risco do surgimento do diabetes. E aí vem a pergunta, mas o vinho engorda? Diabético pode tomar vinho? Pode, diabético pode e deve, mas desde que seja um vinho seco e tomado com moderação. A gente sabe que uma dose aí básica de mais ou menos 150 ml de vinho tem alguma coisa entre 90 e 150 calorias, que é mais ou menos a mesma coisa que você consegue com uma fatia de pão. Então, quer tomar uma taça de vinho? Tira uma fatia do seu pão, tira 1 ou 2 colheres de arroz e você consegue tomar o seu vinho, você consegue não engordar tomando vinho. Você pode, inclusive emagrecer se você fizer uma dieta e tomar a sua dose de vinho. E para a gente, como gastroenterologistas, o que a gente pode dizer
mais especificamente. Tem um trabalho publicado no Gastroenterology de 2009, onde eles mostraram que o vinho estava inversamente relacionado à doença do refluxo. Várias vezes a gente fala com o paciente que toma vinho que ele tem mais refluxo, mas esse trabalho mostrou que você não necessariamente vai ter refluxo por conta do vinho. E eles mostraram uma redução significativa no risco de esôfago de Barrett e de adenocarcinoma em consumidores moderados de vinho. A gente sabe que o álcool em excesso causa câncer de esôfago, mas esse álcool que vai levar o câncer, em geral, ele é ingerido sob a forma de cerveja ou de destilados. Se a pessoa consome vinho, o risco de câncer de esôfago é menor, tá? Isso nas doses de 7 a 21 doses por semana, até 3 doses por dia, ou mesmo quando a pessoa exagera. O consumo exagerado aumenta muito o risco de câncer. Mas se esse consumo exagerado for de vinho, aumenta sim o risco de câncer, mas aumenta menos do que se fosse com destilados ou cervejas. Então, mais uma vez, o que vale é a moderação e o consumo de vinho. No estômago, a gente sabe que pela presença do álcool, o vinho pode eliminar o Helicobacter pylori. E os polifenóis presentes no vinho podem inibir as toxinas da bactéria, diminuindo a sua agressividade. Ao ponto de que o vinho pode ser usado como forma de prevenção do câncer de estômago. Tanto que esses autores aqui publicaram um trabalho no European Journal of Cancer Prevention, onde eles mostraram que o vinho consumido com 1 a 6 doses por semana reduzem em 24% o risco de câncer de estômago. E eles chegam a afirmar, no final, nas conclusões do artigo, que o consumo diário do vinho pode prevenir o desenvolvimento do câncer gástrico. Eu acho que é muito forçado ainda dizer isso, tá? Estimular o consumo diário, mas é uma coisa que fica aí na cabeça, né? E o câncer de colo? Os resultados são bem controversos, mas esse estudo uruguaio aqui mostrou uma redução, tá, de mais ou menos 10, 12% no risco de câncer de colo naqueles consumidores moderados de vinho. O estudo dinamarquês mostra que o álcool aumenta o risco de câncer de colo, mas o vinho diminui. E o estudo canadense mostra que a cerveja está associada com câncer. Os destilados têm uma associação menor e o vinho não tem associação. Então, quando a gente fala de câncer de colo, os resultados ainda são bem controversos. Depende muito da literatura que você está olhando. Pode fazer bem ou não, tá? E por que faria bem? Em teoria, os polifenóis do vinho diminuiriam aquele ciclo de degeneração das células que vão desenvolver o adenocarcinoma. Você consegue ter uma inibição daquelas moléculas que levariam à formação do câncer. Você consegue induzir a apoptose daquelas células que são ruins, aquelas células malignas, e com isso você diminuiria o risco do câncer, pensando sempre nos polifenóis do vinho, né? Outra coisa importante para a gente, as diarreias infecciosas, principalmente as diarreias causadas por Shigella, Salmonella e Escherichia coli. Tem estudos em laboratórios que mostram que o vinho é mais eficaz do que uma solução alcoólica pura ou até mesmo que o antibiótico. Então, se você viaja por uma região meio esquisita, onde os hábitos higiênicos não são dos mais recomendáveis, você pode levar antibiótico profilático ou você pode levar uma tacinha de vinho para tomar no almoço, para tomar no jantar, e você consegue aí evitar essa intoxicação, né? Mostrando que a propriedade antibacteriana do vinho é responsável pela sua reputação de ser um bom digestivo, né? E no fígado? A gente sabe muito bem que o álcool com exagero pode levar à cirrose, mas se você consome vinho, em geral, o risco de cirrose é menor. Por quê? Os consumidores de vinho dificilmente vão exagerar na bebida. Eles têm hábitos mais saudáveis e, consequentemente, a dose ingerida acaba sendo menor, tá? Então, o risco de ter cirrose nos consumidores de vinho é menor do que os que bebem outras formas de álcool. E o que a gente pode resumir, para a gente terminar aqui nos nossos 30 minutos? A gente tem sempre que, quando fala de vinho e saúde, considerar os efeitos do álcool diretamente sobre o metabolismo e a fisiologia do nosso organismo, mas principalmente os efeitos psicológicos. E os benefícios e os riscos devem ser avaliados caso a caso. Pessoas que têm uma tendência maior à dependência química, elas não devem ser estimuladas a tomar, elas devem procurar o absenteísmo. Mulheres jovens que têm um risco pequeno de doença cardiovascular, elas também vão se beneficiar pouco, elas vão se beneficiar mais a partir da menopausa, onde o risco cardiovascular aumenta. E a gente nunca vai forçar uma pessoa que não bebe
a beber para evitar problemas do coração. A gente vai estimular aquelas pessoas que já consomem a fazer um consumo sensato, um consumo moderado. Então nós vamos regular a quantidade, mas a gente não vai estimular uma pessoa a beber por conta disso. Lembrando que o vinho, ele deve ser consumido com moderação e fazendo parte de uma dieta saudável, a famosa dieta do Mediterrâneo, onde você tem água, vinho, dieta, atividade física, grãos, frutas, verduras e legumes consumidos em grande quantidade, em detrimento de carnes, gorduras e etc. Tá? Provavelmente o vinho não é aquele remédio ideal para tudo, mas a gente sonha que se algum dia você tiver o azar de ter um infarto, em vez de chegar no pronto-socorro e ser recebido com massagem cardíaca, com choque, etc., você pode ser recebido por uma garrafinha de Romanée Conti ou uma garrafinha de Petrus ali, que vai fazer tão bem para o nosso coração e vai ser muito mais gostoso para a nossa alma, né? Provavelmente o vinho não é o remédio universal para todas as moléstias do mundo moderno, mas eu duvido que alguém me dê o nome de um remédio mais prazeroso. Mais uma vez, historicamente falando, o primeiro remédio da medicina foi o vinho. E como dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né, uma taça de vinho todos os dias mantém o médico longe de você. E isso é tão verdade que na Rússia, eles falam que se você tomar uma taça de vinho todos os dias no jantar, você rouba um rublo do seu médico. Ou seja, quem toma vinho não fica doente, né? E só para lembrar, o vinho, ele aparece na Bíblia, só de curiosidade, o vinho tem 228 citações na Bíblia. Ele está na Gênesis, a primeira pessoa que produziu o vinho foi Noé. Noé produziu e tomou um porre, tá? Segundo a Bíblia. O vinho está no Antigo, no Novo Testamento. O vinho está na carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele recomenda um pouco de vinho para a saúde do estômago e outras enfermidades. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi transformar a água em vinho. Ele sabia o que estava fazendo. E no Talmud, né, um dos livros sagrados do judaísmo, do Pentateuco, está escrito lá, onde o vinho faltar, a medicina tornar-se-á necessária. Ou seja, primeiro o vinho. Não tem o vinho, chama o médico. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Lembrando mais uma vez que o vinho tem que ser consumido com moderação e, de preferência, junto aos amigos. O vinho é uma bebida para você se socializar com os seus amigos, com sua família, com as pessoas que a gente gosta num momento de prazer. Tá? Não é para ninguém encher a cara, é para a gente degustar, é para a gente apreciar a bebida e a companhia dos amigos. Muito obrigado. Muito bem, Gustavo. Realmente você conseguiu provar que realmente o vinho e a saúde estão lado a lado há muitos e muitos anos, né? Eu acho que eu vou até dispensar o dispenser da geladeira de água e vou botar com moderação, né? Mais uma vez. Moderação, exatamente. E depois de ver tudo isso aí, Pisani, como é produzir um vinho? Como é que a gente chega nessa maravilha que está dentro da garrafa, que a gente tem vontade de ter sepultado? Até não é muito difícil, né? Mas o vinho, para ser produzido, você tem que ter boas uvas, né? A uva representa 80%, mais ou menos 80%, 75%, 80% da qualidade final do vinho, né? Se você não tiver uva boa, você não consegue produzir um vinho bom. E para você produzir uva boa, você tem que ter terroir, né? Você tem que ter um local e que seja apropriado para você ter uma produção satisfatória. Nós desenvolvemos um projeto em Santa Catarina, no meio oeste de Santa Catarina, que se chamava Vinhos de Altitude. Eu acho que a maioria de vocês devem ter ouvido falar. E foi um projeto muito interessante, que ele tinha por base produzir uvas em grande altitude. Por quê? Porque nós temos um verão muito chuvoso. Né? O nosso verão, não só no sul, mas eu imagino que no sudeste também, é um verão muito chuvoso. E a uva sofre muito, porque ele começa a chover demais exatamente no período de maturação da uva, quando ela começa a concentrar o açúcar. Isso prejudica muito a colheita e dificulta muito a colheita. Então, os produtores de vinho tentaram encontrar uma forma, tentando empurrar a floração da parreira um pouquinho para frente, né, e ela demora mais para florar quando ela está mais numa altitude mais alta, e na tentativa exatamente de
criar uma condição para que a gente fugisse daquele período chuvoso de março, né? Vocês lembram das águas de março, fechando o verão? É uma situação, para nós que produzimos vinho, horrível. Então eu diria para vocês que produzir vinho no Brasil é difícil. É difícil, tem grandes produtores, nós temos vinhos excelentes aqui no Brasil, mas que são produzidos a um custo muito alto. Por que é difícil? É difícil porque justamente nós temos um problema, esse problema de terroir no sul, e agora o Gustavo também falando que estão produzindo vinho em Minas, em São Paulo também, tomara que dê certo. Eu não conheço esses vinhos ainda. Mas o sul sofre muito com a chuva durante o verão. Quando chove demais, você praticamente perde a safra. E normalmente você perde 4 a 5 safras para acertar uma. E eu até vou aproveitar para chamar a atenção de vocês para a safra desse ano, de 2019. Excelente. Por quê? Porque não choveu no verão, nós tivemos uma seca. Seca essa que está mais ou menos até agora aqui, nós estamos até com falta d'água aqui em Curitiba. E aproveito para dizer para vocês, se quiserem comprar vinho nacional, é desse ano, 2019. Aproveitem. Então eu diria para vocês que ser produtor aqui é complicado, por custos, né? Eu poderia ficar falando 2 horas para vocês aqui, mas eu vou deixar que todo mundo participe e fale alguma coisa também. Gustavo, parabéns. Adorei a tua aula. Obrigado. Eu só tenho um pouquinho de dificuldade em relação à dose, mas o resto está perfeito. acho que todo mundo, né? Chega uma hora. Esse é o problema. Mas se o vinho for muito bom, né? Claro. Essa dose não fui eu que inventei, tá? Essa dose foi Deus que determinou. Então eu só sou o mensageiro da má notícia, tá? A dose, infelizmente, tem que ser com moderação. A gente brinca, mas a gente sabe que os efeitos maléficos do exagero são muito grandes, desculpa. Então a gente tem que moderar mesmo esse consumo, porque para a gente ter o benefício, tem que ter a moderação. Tá? Passou desse ponto, você perde os benefícios e você começa a ter todos os malefícios. Então, a gente é muito chato nisso, Pisani, infelizmente. Uma pena, mas vamos fazer o quê, né? Temos que obedecer, né? O vinho parece que está saindo um pouco do sul. Nós estamos aqui na região aqui da região mogiana, aqui, que é Espírito Santo do Pinhal. Agora está chegando também no sul de Minas, né, Maria da Fé, que é entre Pouso Alegre e Itajubá, que é uma região que faz um frio muito grande no inverno, né? E agora também, hoje também, o Gustavo acabou dizendo para nós aí que Ribeirão Preto também está produzindo vinho. Realmente eu não conheço das outras 2 regiões, mas Ribeirão Preto realmente fiquei surpreso. Esse vinho aqui, ó, é um vinho de Ribeirão Preto, ó. É o vinho que eu estou tomando hoje, tá? É um vinho para surpreender vocês. Eu queria, em homenagem ao Jairo, colocar um vinho mineiro para a gente servir aqui hoje. O nosso presidente é mineiro, eu também sou mineiro. Mas o problema dos vinhos de Minas Gerais é que eles são muito bons, mas a produção é muito pequena, então você não consegue comprar em São Paulo. Infelizmente, a oferta no nosso mercado aqui é muito limitada, porque a produção também é pequena. Então, eu acabei pegando esse vinho paulista, é uma nova fronteira do vinho, que seria a região de Ribeirão Preto. Tá? É um vinho bem interessante. Pisani, essa dificuldade da produção brasileira, tirando essa questão de custo Brasil, o custo Brasil é o que impacta mesmo na produção do vinho? Ou aí tem a questão outras, mas determinante é o custo Brasil? Um dos impactos é o custo Brasil, né? Nós temos uma carga tributária monstra, né? E eu até, vocês me corrijam, mas eu calculo que seja ao redor de 40%, 45%. Então você consegue ganhar dinheiro se você tiver escala de produção. Para você ter escala de produção, você tem que ter um produto muito bom, uma uva muito boa no teu mercado, ou junto com você possa produzir, por exemplo, 2 milhões de garrafas, né, ou alguma coisa assim. Agora, se você tem uma uva boa e que você não tem uma quantidade suficiente para produzir um vinho bom, o teu preço vai lá para cima, o teu custo vai lá para cima. E quando você tem um custo elevado, na hora que você vai trazer isso para o mercado, ele não absorve. Por quê? Porque nós temos vinhos bons aqui dos nossos vizinhos, aqui do continente, aqui do Chile, da Argentina, e que chegam aqui por um preço bem razoável. E até um preço
eu diria para vocês assim, ridículo, né? Porque eu fui esse dia no supermercado e vi um vinho chileno por R$ 10 a garrafa. Como é que pode um vinho chegar por R$ 10 a garrafa aqui? Isso aí não cobre nem o nosso custo de vinificação. Vocês têm uma ideia. Então, eu não sei o que acontece nesse país, quer dizer, provavelmente. E nós temos esse problema aí do Mercosul, né, que tem essa isenção de impostos aí, quer dizer, eles entram aqui no nosso mercado pagando exatamente a mesma carga tributária nossa. Só que lá no país deles, eles têm uma carga de tributos muito menor. Por exemplo, o Chile tem 23%, a Argentina, se não me engano, é qualquer coisa com 25%. Nós aqui no Brasil chegamos a 40%. Então, é bem complicado. Então, todos esses custos fazem com que nós temos vinhos bons aqui no Brasil, na Serra Gaúcha, enfim, todas, e principalmente isso do Planalto Catarinense, que são os nossos vinhos ali que nós fazemos, são vinhos excelentes. O problema é que quando você empurra e você põe eles no mercado, eles chegam no mercado com um custo muito alto, e daí você diz assim, eu vou pagar 120 por um vinho brasileiro, eu prefiro comprar um vinho argentino pelo mesmo preço. É mais ou menos isso que acontece. E é mais fácil só abrir a garrafa. Perde o prazer de produzir o vinho, mas é mais fácil abrir a garrafa, é mais prático, né? O Gustavo, o vinho, tudo bem, o vinho tem uma longa história, acompanha a humanidade praticamente aí. O vinho sempre foi assim? Sempre. Porque sempre eu dá a impressão que de uma determinada época para cá, década de 80, parece que houve uma explosão do consumo, ou você ouviu falar mais? É a impressão que eu tenho. Esses artigos que correlacionam com a saúde, eles têm aí mais ou menos 30, 40 anos no máximo, né? Antes disso, sabia-se, mas não tinha-se a comprovação desses efeitos benéficos. E uma coisa interessante, eu comecei a estudar vinho e saúde tem mais ou menos 20 anos. Até 2010, por aí, existia um afã muito grande dos benefícios do vinho para a saúde. Então, os melhores artigos, assim, do ponto de vista de resultados, foram publicados até mais ou menos 2010. De 2010 para cá, essa verve toda, ela deu uma diminuída, Tiago. Hoje em dia, os relatos, as meta-análises, os estudos mais sérios, mais aprofundados, eles mostram um benefício, mas esse benefício ele é menos nítido ou menos importante do que ele era até 2010, 2015, por aí. Então, parece que a ciência deu aquele boom, não, é muito bom, vamos tomar vinho, Hoje em dia, as coisas já estão um pouco mais calmas. Então, vale para muita coisa, mas vale menos do que valia há 10 anos atrás, mais ou menos. Tá? Então, tem benefício, mas com um pouco mais de bom senso. E por que os vinhos passaram de um tempo para cá, como se, não digo se a palavra, encarecer seria a palavra certa, mas parece que passou a ser uma coisa de um consumo de ter um pouco mais de evidência. Então, aquelas garrafas que até a década de 80 não tinha tanta concorrência para se comprar, hoje você vai pensar em um vinho, esses grandes vinhos franceses que a gente fala em valores praticamente impossíveis de ser bebido sozinho, né? Você teria que fazer uma cotização, uma coisa assim. Porque onde há essa mudança? A demanda aumentou muito, né, no mundo inteiro. Isso aí, os japoneses e os chineses são culpados dessa história, porque eles entraram no mercado com dinheiro e buscando esses vinhos, então a Europa acabou. Se a demanda é maior e a produção muitas vezes ela é limitada por uma questão espacial, o cara não tem como dobrar a produção dele, a produção é limitada, a demanda é maior, o preço encarece. Eu tenho muitos amigos mais antigos aqui de São Paulo, que eles chegaram a comprar grandes vinhos de Bordeaux, pagando aí 40, 50 dólares a garrafa, numa época que o dólar era 1 para 1. Hoje em dia, você não consegue comprar um grande Bordeaux lá fora por menos de 500 dólares. Então você imagina, aumentou 10 vezes o preço em dólar, infelizmente por essa questão de demanda, né? O vinho ficou chique, ficou fashion, os japoneses, os chineses entraram no mercado com muito dinheiro e as pessoas acabaram elevando o preço, tá? Infelizmente isso acontece principalmente com os vinhos franceses e italianos, que tem esse apelo internacional muito maior. Portugal e Espanha também tiveram esse aumento de preço, mas com uma escala um pouco menor, porque são vinhos menos conhecidos.
Então, quando a gente pensa de mercados europeu e norte-americano, que são os dois principais mercados, eles conhecem muito vinhos europeus, principalmente da França e da Itália. Eles conhecem menos vinhos espanhóis e portugueses e menos vinhos sul-americanos. Então, a gente ainda consegue comprar alguma coisa legal de Portugal e da Espanha e da América do Sul. Tá? Mas, infelizmente, os bons ficaram caros mesmo. Eu deixo uma pergunta para os três, quem dispor a responder, assim, como a gente percebe, ou como é que a gente vê que um vinho é bom? É lógico que é paladar, é individual, o que é bom para mim pode ser não tão bom para o Pisani, ou excelente para você, Gustavo, mas como é que a gente reconhece, como é que a gente sabe que, independente do preço, um vinho é bom, até onde a gente pode considerar uma relação custo-benefício de um vinho, de um rótulo? Eu lembro que eu fiz o curso básico da ABS e dali para frente o curso me ensinou a jogar alguns vinhos fora, porque eu comecei a reconhecer que tem vinhos que realmente não é que eles não são bons, é que os vinhos passaram, eles já eram, não são mais vinhos, né? Eles se perderam. Então, para vocês, assim, acho que é um assunto que interessa a todo mundo que está nos ouvindo, assim, como é que eu defino, como é que eu compro uma garrafa de vinho, aonde eu vou, a relação custo-benefício, até onde vai, porque pelo jeito o vinho, como a gente sabe, como nós somos apreciadores de vinho, o vinho não tem limite, né? Então você vai. Eu acho que o vinho não é só o preço que impõe a qualidade do vinho. Eu acho que tem outros fatores. Aí eu deixo vocês que têm mais experiência para explicar para o nosso pessoal que está nos acompanhando hoje. Quer começar, Ana? Gostaria. Eu acho que o bom vinho é aquele que te agrada, né? O vinho não é uma bebida para você se embebedar, para você tomar um porre, para você ir para uma festa. O vinho é uma bebida para você apreciar, para aguçar os seus sentidos. Você bebe um vinho com a visão, com o olfato, com o sabor. E o melhor vinho vai ser aquele que te agrada. Nem todos os vinhos tintos têm a mesma cor, nem todos os vinhos brancos são pálidos. Então, isso começa desde o apelo visual. Você tem, por exemplo, nos vinhos brancos, uma paleta de cores que vai desde o pálido, né, de um Pinot Grigio, até um dourado do Chardonnay ou do Gewürztraminer, que já te atrai, isso já te atrai de perceber a diferença. Outra coisa é o olfato. Sem querer ser enochato, aquilo de pegar uma taça, cheirar e falar que tem madeiras, frutas vermelhas, frutas amarelas, não, sem exagero, mas você vai sentir odores distintos numa taça de vinho. E isso vai aguçar o seu paladar, né? A gente brinca que tem um teste muito fácil. Quem não sabe, para você começar a treinar o olfato, comece com um Beaujolais. Você não tem como errar. Todos cheiram a banana, porque é a mesma substância que tem na casca da uva. Então você começa a apurar o olfato, a visão, o brilho, e finalmente você vai descobrir o vinho que agrada ao seu paladar, né? Por exemplo, eu gosto de vinhos com corpo, mas eu gosto de vinhos pouco tânicos. Então, por exemplo, os espanhóis que foram citados, a Espanha tem grandes vinhos, assim como Portugal, mas não me agrada em especial a uva tempranillo, porque ela é muito tânica. Então, embora tenha excelentes vinhos espanhóis, eu vou preferir um corte bordalês, eu vou preferir um italiano. Você tem vinhos maravilhosos no norte da Itália, no sul da Itália. Eu prefiro os cortes, as misturas são mágicas, né? A mistura de uvas de Bordeaux é completamente diferente da mistura da uva da Côte du Rhône. E isso tudo você vai conhecendo, você vai aprendendo e você encontra qual é o seu vinho ideal, né? Mesmo aqueles vinhos varietais só de uma uva,
tem uma gama enorme, é um universo a ser descoberto. E aqui na América do Sul, nós conseguimos reproduzir vinhos fantásticos, né? Principalmente esses vinhos varietais. Os chilenos já fazem algumas assemblagens interessantes, mas os argentinos fazem um Cabernet Franc de excelente qualidade, similar ao que você vai encontrar no Vale do Loire, pela metade do preço, né? Você tem no Uruguai o Taná, que é divino, é muito bom. E você tem que descobrir os sabores. Por exemplo, em relação aos vinhos espanhóis, eu gosto de um específico, que é o vinho do Priorato, do sul da Espanha. Por quê? Porque a mistura de uva me dá um recordatório gustativo da mistura de uva do sul do Vale do Rhône, né? Que é o predomínio da Grenache, que é o Syrah, que são uvas com pesos tânicos diferente da Tempranillo, diferente da Touriga de Portugal, né? Então, eu acho que cada um escolhe o seu sabor. Quem gosta de vinho leve, frutado, vai se deliciar com o Pinot Noir, vai se deliciar com o Cabernet Franc. Quem gosta de vinhos mais tânicos, vai adorar um vinho português, um vinho espanhol de alta qualidade. Eu gosto de descobrir as misturas, né? E como o Pisani falou, a uva tem que ser boa, né? Você, para ter um bom vinho, você tem que ter o terroir. O que é o terroir? O terroir é um conjunto de coisas que inclui desde o microclima daquela região, o solo, o subsolo. Se você tem um subsolo de cascalho, de granito, a videira necessita de mais força para crescer. Você tem que ter uma diferença de temperatura, uma amplitude de temperatura do dia, uma variação diurna e noturna grande para você ter um bom fruto. Por exemplo, estão plantando parreiras no Vale do São Francisco. Essa uva é boa? Não sei, talvez para suco de uva, mas não para vinho, porque, em primeiro lugar, a parreira não descansa. No sul do país, né, na América do Sul, na Europa, Nova Zelândia, Estados Unidos, você tem uma coleta anual. No Vale do São Francisco, você faz 4 coletas. Então, você tem uma grande quantidade de uvas, né, mas de baixa qualidade para vinificação. São uvas com vinho com muito açúcar, né? Então, eu acho que o bom vinho é aquele que te agrada. E ele não precisa necessariamente ser caro, né? Dentre os italianos, né, minha predileção incontestável é pelo Amarone, mas é um vinho de elevado custo, é uma assemblagem, né, uma mistura de uvas típicas da região do Vêneto, né? Em compensação, você vai ter um vinho simples e de boa qualidade no sul da Itália. A Puglia é produtora de excelentes vinhos com um custo muito palatável, né? Você tem o Primitivo, que sem dúvida eu adoro, você tem o Nero Amaro, para quem gosta de uma uva mais leve, né? Eu acho, Tiago, que o melhor vinho é aquele que te agrada e que cabe no seu bolso. Não adianta eu sonhar com o Chateau Prétus, porque eu não vou poder dividir com um amigo na minha casa, eu não vou poder presenteá-lo com o Chateau Prétus, mas eu certamente poderei presenteá-lo com um Amarone, com um excelente vinho argentino e de boa qualidade, de altíssima qualidade. Então, é o gosto de cada um, né? E eu acho que é importante você viajar, você conhecer, você vai aprender a cultura, você vai aprender como aquilo é feito, você vai conhecer a região, entender aquilo dentro de todo um contexto cultural,
global, né? É muito interessante. Eu acho que o mundo do vinho é uma arte. É uma arte para você apreciar, não é uma arte para você consumir vorazmente em grande quantidade. É que nem uma obra de arte. Você senta, você aprecia, né? O vinho você senta, você olha, aprecia, você cheira, aprecia, você prova, você degusta e escolhe aquilo que você acha que é o melhor para você. Essa é a minha opinião. Gustavo. É uma Isane, quer bebida falar alguma totalmente coisa? sensorial. Eu concordo com a Ana. Aliás, parabéns, Ana. Gostei muito das tuas colocações. Realmente, o vinho é aquilo que você gosta, aquilo que você tem. E você tem que adaptar ao teu bolso, né? Eu gosto muito do alfa, de um gelo mais caro, coisa. Não é até barato, mas um do Melchior ou alguma coisa do gênero aí, aqui do nosso continente, mas são vinhos que você não pode ficar comprando todo dia, e não é um vinho para o dia a dia, né? Mas um detalhe importante que eu percebo, está aumentando muito o consumo, isso é muito bom, as pessoas estão consumindo mais vinho, mas ao mesmo tempo, o que eu percebo é que eles estão, ainda se estão tendo muita dificuldade para entender isso que a Ana acabou de falar. Quer dizer, o vinho é uma bebida para ser degustada, você tem que olhar para a uva, ver de onde ela veio, o que ela representa, o que é, e você curtir aquele momento, né? Ele realmente ele é extremamente prazeroso, né? Mas vai muito também, evidente, daquilo que você gosta. Eu não gosto muito da uva do Primitivo, por exemplo, não é uma uva que me agrada, mas gosto de outras. O Tempranillo, uma uva que suporto. O Taná não é uma uva que me agrada muito também, mas gosto do Carmenero. Sou fissurado em Cabernet Franc. Então, cada um tem o seu gosto aí. Mas vamos em frente aí, né, Tiago? Veja a opinião de vocês aí também. Gustavo, uma colocação nesse assunto? Esse negócio de gostar de vinho é um negócio muito, muito pessoal, né, Tiago? Cada um tem o seu gosto. Quando a gente fala de qualidade de vinho, existem alguns critérios técnicos que a gente pode levar em consideração para definir se um vinho é bom ou ruim. É diferente de eu definir se ele é bom ou ruim e se eu vou comprá-lo ou não, que é o que a Ana deixou claro. Tem muito vinho que é muito bom tecnicamente que eu não consigo comprar por questões de preço, gosto, etc. Tem até vinhos que são tecnicamente muito bons e que não me agradam. Então, técnica de qualidade não necessariamente quer dizer que eu vou comprar o que eu goste. Mas um vinho, para ser bom, ele tem que ter equilíbrio. E o que dá equilíbrio ao vinho? É o balanço fino e delicado entre a quantidade de acidez que o vinho tem e a quantidade de álcool que o vinho tem. Se eu estou falando de vinhos tintos, além de álcool e acidez, eu tenho a quantidade de substâncias sólidas, de taninos, de polifenóis, que tem que tudo isso fazer uma mistura homogênea, uma mistura agradável. Se o vinho sobra muito álcool, ele pode ser muito gostoso para você prová-lo, mas você não consegue bebê-lo porque ele enjoa. Tecnicamente falando, um vinho que sobra muito álcool e tem deficiência de acidez, a gente chama de um vinho chato. Ninguém aguenta. Então, o vinho tem que ter esse equilíbrio entre as substâncias sólidas que estão ali, os taninos, os polifenóis, etc., as substâncias que dão cor, o álcool e a acidez. Tá? Existem vários tipos de ácido que você encontra no vinho, e quando esse equilíbrio é perfeito, o vinho fica gostoso, o vinho tem qualidade. E aí vai ser um equilíbrio, como, por exemplo, vinhos do Porto. Nós estamos falando de 20 graus de álcool. São vinhos muito potentes, vinhos muito alcoólicos, mas que tem uma acidez muito boa que acaba contrabalançando. Ou então nós estamos falando de vinhos alemães. Tem alguns vinhos doces alemães que tem 7, que tem 8 graus de álcool. E também são equilibrados e também são muito gostosos. Então, você definindo esse equilíbrio entre acidez, álcool e matéria sólida, você tem vinhos de qualidade nos mais diversos estilos. Que a Ana falou, o Pinot Noir é um vinho delicado, é um vinho para quem gosta de sedução. Diferente de um Taná, diferente de um grande vinho do hemisfério sul da Argentina, etc., aqueles Malbecs de 14,5 de álcool, que são vinhos maravilhosos, mas são pancadas.
São vinhos muito potentes. O bonito do mundo do vinho é esse. Como você tem uma infinidade, mais de 1000 uvas diferentes, você tem milhões de estilos diferentes de vinho, você acaba encontrando o que te agrada mais, tá? Levando em consideração esses critérios de qualidade e o seu gosto. Eu, por participar de muita degustação, eu acabo degustando muito vinho de forma profissional. E tem vários vinhos que eu degusto, tecnicamente falando, e eu dou uma pontuação alta. O vinho tem 90, 92, 93 pontos. Mas são vinhos que eu não gosto, particularmente não me agradam. Apesar de eu conseguir dar uma avaliação alta numa degustação técnica. E eu tenho um critério muito importante para mim. Na minha adega, só entram vinhos que eu gosto, independente do que a crítica fala. Ah, mas o crítico falou que esse vinho tem 100 pontos. Se eu provei e não gostei, eu não quero esse vinho na minha adega. Eu posso até concordar que ele é tecnicamente muito bem feito, mas não tem a minha cara. E a minha adega, ela é feita para mim e para os meus amigos. Então ela tem que ter as coisas que eu gosto e que eu quero compartilhar com as pessoas que eu também gosto. Perfeito, uma belíssima colocação. Ana, quando uma situação que acho que talvez uma situação bem parecida, quando é que a gente, num restaurante, você pede um vinho e você não gosta do vinho ou você acha que aquele vinho não está bom, o que eu faço? Bebo? Eu devolvo. Devolve, é aceito, tem os restaurantes brasileiros têm cultura de devolver. E como é que a gente pode argumentar com o sommelier do restaurante que aquele vinho, o meu paladar não está bom? Ele pode estar bom, para minha boca não está? Ou ele, como é que a gente... em primeiro lugar, você tem que escolher um vinho que te agrade, né? Esse vinho, ele pode estar bem guardado em condições ideais de temperatura, de ambiente, e você vai ter à mesa aquilo que você pediu. Ou ele pode estar guardado no quintal atrás, com o sol em cima. Quando chega na tua mesa, não tem mais sabor algum, não tem mais cheiro algum. Você chega e chama o sommelier e mostra e prova. Eu passei uma vez uma experiência muito agradável, muito divertida. Fui conhecer um restaurante novo aqui no Rio, italiano, e quando eu olhei a carta de vinhos, eu vi que nada ali me agradava, não, que era tudo vinho muito barato, de baixa qualidade, e tudo com um preço muito acima do que valeria aquilo. Eu chamei o sommelier. Falei para ele, sabia que a sua carta de vinho é muito ruim? Ele falou, eu sei, mas é o que o patrão me permite comprar. Falei, mas você não tem nada melhor para me oferecer? Ele me perguntou como você gosta do vinho, isso, aquilo, ficamos conversando. Aí no final ele falou assim, eu posso te oferecer um vinho nacional que realmente está melhor do que todos esses italianos que você identificou como ruim. E como eu vi que você gosta de vinho, eu sou distribuidor, está aqui o meu cartão, você me procura. E a partir daí, ele é o meu fornecedor de vinho, porque ele realmente traz vinhos maravilhosos a um custo que você não vai encontrar em nenhuma loja, né? Você simplesmente diz, o seu vinho está mal acondicionado, o seu vinho não está bom, ele passou, essa safra está passada, você tem como devolver o vinho, né? A não ser que você tenha escolhido errado, aí não tem saída, né? Mas eu acho que dá para você dialogar com o sommelier. O que você acha? Pode. Seguinte, eu concordo com você, mas a gente tem que deixar muito claro, porque tem muita gente assistindo a gente aqui, Ana, o que você pode devolver e o que você não pode devolver. Se você escolheu o vinho errado, se você escolheu o vinho errado e você não gostou, o problema é seu. Fica quieto. Você tem direito de devolver o vinho no restaurante quando o vinho tem defeito, que é uma coisa que eu peguei, abri a carta de vinho,
Eu olhei a carta de vinho, eu escolhi um vinho que eu sei que é bom, e o vinho chega para minha mesa com um defeito. E quais são os principais defeitos que a gente pode encontrar no vinho? O mais conhecido deles é quando o vinho está avinagrado. Você abre a garrafa do vinho e ele tem aroma de vinagre. Esse vinho passou da hora, já era. Você escolheu certo, mas o vinho está estragado, você tem o direito de trocar. O outro defeito muito comum que acontece é quando você abre a garrafa de vinho e ela tem um aroma de pão molhado, de uma coisa assim meio mofada. Isso também é uma contaminação de um vinho por um micro-organismo que acaba levando à produção de uma molécula que dá esse aroma de mofo ao vinho. Isso é muito desagradável e você tem o direito de trocar. E a terceira condição que você tem o direito de trocar é quando a rolha, por algum problema, deixa o ar entrar na sua garrafa e o vinho vai oxidar. Então você abre a garrafa de vinho e o aroma dele é um aroma de vermute. Então quando o vinho está avinagrado, quando ele está oxidado ou quando ele está mofado, que a gente chama tecnicamente de bouchonné, nessas três condições você tem o direito de trocar. E o restaurante deveria ter a honra de aceitar isso e fazer a troca. Se você provou, o vinho está bom, mas você não gostou, você não tem o direito moral de trocá-lo. Tá? E o problema é seu que você escolheu errado. Exatamente, a escolha é mal feita. É isso aí. E mais só para falar, se você chega num restaurante e você não sabe o que escolher, não é demérito nenhum chamar o sommelier e pedir a ajuda dele. Ele está lá para isso, né? Para te orientar. Você fala, eu gosto de vinho assim, 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 assado, posso gastar até tantos reais. A função dele, o trabalho dele é saber o melhor vinho naquele perfil que você está solicitando. Já pedi, já chegou. Tem uma pergunta aqui da Ana Carolina Canoni. Por que a garrafa de vinho tem 750 ml? Posso responder? Vocês querem responder? Existem várias explicações para esse 750 ml, Ana. Uma delas é que quando se começou a fazer engarrafar vinho, no século XVI, século XVII, essas garrafas de vidro elas eram sopradas. E as pessoas falam que isso era a capacidade pulmonar da pessoa que com um sopro conseguia fazer o vinho, a garrafa nesse tamanho, 750 ml. Algumas pessoas falam que é mais ou menos a quantidade de vinho que você produz com 1 quilo de uva. Então você pega 1 quilo de uva, vai te dar alguma coisa perto de 700 ml. Então as pessoas acabaram engarrafando em garrafas de 750 para corresponder à quantidade de uva em quilos. Mas saiu uma reportagem numa revista inglesa, há mais ou menos um mês e pouco por aí, que é uma revista muito conceituada, onde eles mostraram que as garrafas acabam tendo 750 ml porque um dos maiores compradores de vinhos no século XVI, XVII, XVIII era a Inglaterra. E a Inglaterra trabalha com o sistema imperial de medidas, que é o sistema de galão. Então, a única forma de você dividir um galão por um número exato era você ter um galão com garrafas de 750 ml. Então, é uma questão de, por a Inglaterra usar o sistema imperial e não o sistema internacional de medidas, que as garrafas têm 750 ml. Eles dividiam um galão, que é 4,50 litros, em 6, 7 garrafas, então você precisava ter uma garrafa de 750 para você conseguir fazer um galão direitinho. Então, é uma questão técnica inglesa. Pisani, eu tenho uma pergunta aqui do nosso ex-presidente Sérgio Bisinelli, de Curitiba, perguntando a seguinte questão: os vinicultores têm tido algum posicionamento com o Ministério da Agricultura no sentido de baixar esses impostos absurdos? Olha, é evidente que tem. As associações trabalham e tentam fazer alguma coisa, mas é um trabalho que não prospera, né? Recentemente nós tivemos essa substituição tributária aqui, parece que caiu agora no Paraná, mas já me falaram que não caiu assim, que também onerava bastante o vinho. Então aqui em Curitiba, por exemplo, nós tínhamos um preço praticamente 10% ou 15% acima do preço que vocês pagam aí em São Paulo. E não existe, até se tentou uma ocasião fazer com que o vinho saísse da categoria de bebida alcoólica e se transformasse em alimento. Uma tentativa exatamente de baixar essa tributação, porque o álcool aqui no Brasil é estupidamente tributado, né? Não é só o vinho, a cerveja, a cachaça e outras bebidas também.
Então, várias tentativas já fizeram, mas não se conseguiu. Assim como na endoscopia nós não conseguimos subir o preço do nosso negócio, nunca, né? No vinho também não dá para resolver o problema. Tem mais uma pergunta aqui do Ebert, a respeito de o Gustavo, né? Que referência aos vinhos californianos que você faz aos vinhos californianos? Os vinhos californianos são maravilhosos, tá? Tem vinhos excepcionais, tem vinhos muito, 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 muito bons lá. O grande problema, para mim, pessoalmente, dos vinhos californianos é o preço. Eles são vinhos caros, tá? Muitas vezes tão caros quanto os melhores vinhos de Bordeaux, da Borgonha, etc. Mas eles fazem Cabernet Sauvignons maravilhosos na Califórnia, não só na Califórnia, no estado de Washington e no estado de Oregon também. Então você tem Pinot Noirs na Califórnia e no Oregon que são maravilhosos, excepcionais, nível de grandes Borgonhas. Tá? No estado de Washington você tem Merlots excepcionais que batem muitos dos grandes vinhos de Bordeaux. Mas infelizmente esses vinhos norte-americanos, por ser um país mais rico, onde as pessoas têm mais condição financeira, esses vinhos são caros. Tá? Você tem vinhos aí, grandes vinhos da Califórnia, que vão te custar $400, $500 fácil uma garrafa. Tá? Então infelizmente eles são proibitivos para a gente do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista qualitativo, eles são excepcionais. Tá? Diga-se de passagem, né, o Julgamento de Paris, que foi um concurso feito em 76, onde um crítico em inglês chamado Steven Spurrier pegou e convidou um bando de jornalistas metidos à besta da França e colocou lá vinhos californianos e vinhos franceses famosos para os críticos degustarem às cegas. E o melhor branco foi um californiano e o melhor tinto foi um californiano. Bateu os grandes brancos e tintos da França. Então a Califórnia ela tem qualidade, mas infelizmente são vinhos caros. Mais uma pergunta para você, Gustavo, do Bisinelli, de novo. Por que algumas garrafas têm aquele formato diferente, aquele abaulamento no fundo? Isso aí tem muita gente que acha que aquele fundo da garrafa, isso aqui é sinônimo de qualidade, tá? Isso não tem vantagem nenhuma, Bisinelli. As garrafas de vinhos tranquilos, elas podem ter um fundo chato ou um fundo côncavo. É uma questão de estilo. O produtor, ele escolhe se ele quer uma garrafa plana ou não. Tá? Isso não é sinônimo de qualidade, não tem diferença nenhuma. Exceto nos espumantes. Quando a gente está falando de vinhos que têm pressão dentro da garrafa, champanhes, cavas, franciacortas e até os espumantes brasileiros, você precisa daquela concavidade no fundo da garrafa para você distribuir melhor a pressão. Porque o ponto de maior fragilidade da garrafa é a junção das laterais com o fundo. E quando você faz um fundo côncavo, você distribui melhor a pressão, você não precisa engrossar tanto o vidro. Então, para espumantes, você precisa de uma garrafa com concavidade, com aquele buraquinho que muitas pessoas põem o dedo. Tá? Para vinhos tranquilos, você não precisa daquele buraquinho. E outra coisa, aquele buraquinho não foi feito para colocar o dedo. Tá? Muitas pessoas fazem isso, as pessoas brincam, é o toque retal na garrafa. Tá? Não é para isso, é uma questão de estilo. Você tem vinhos maravilhosos que não têm aquela concavidade e você tem vinhos muito ruins que têm aquela concavidade. A única exceção aos grandes champanhes que tem uma garrafa plana é a champanhe cristal. Tá? Mas nós estamos falando de um champanhe que custa R$2.000, R$3.000 a garrafa, os caras podem se dar ao luxo de usar um vidro que consegue resistir à pressão com um fundo chato. Mas todos os outros espumantes vão ter aquela concavidade para diminuir a pressão. Tá? É física, não é estilo. Ana, o decanter influencia no serviço do vinho? O decanter abre. Pergunta do Bisinelli mais uma vez. Eu acho que você abre o vinho, você melhora o sabor, o olfato, você abre o vinho, ele se apresenta de uma forma melhor no decanter. Deve-se usar sempre o decanter ou para determinados vinhos? Não obrigatoriamente. Gustavo, você usa sempre? Não. Então, vamos assim, por definição, decantar um vinho é você separar o sólido
do líquido. Do líquido. Então, se eu tenho vinhos jovens que não tem borra, que não tem depósito, eu não consigo decantá-lo. Eu posso até colocá-lo no decanter para aerá-lo. Então eu vou usar o decanter, vou fazer todo aquele ritual de jogar o decanter, mas eu não estou decantando, eu estou aerando o vinho. Por quê? Dentro da garrafa, o vinho está num ambiente com muito pouca quantidade de oxigênio. É um ambiente redutor, onde os aromas ficam fechados. Quando você abre a garrafa de vinho, você expõe esse líquido ao oxigênio. Então você faz uma oxigenação e uma oxidação desse vinho. E você libera aromas. Só que eu tenho uma superfície da garrafa de vinho de 10 centímetros mais ou menos. Quando eu coloco num decanter que vai ter 20, 30 centímetros de superfície, eu aumento a área de contato do vinho com o oxigênio, com o ar. Então eu libero mais aromas. Então vinhos jovens eu coloco no decanter para aerá-los, para aumentar a liberação de aromas. Vinhos velhos que têm depósito, que têm borra, eu vou colocar no decanter para separar a borra, porque é deselegante você servir aquela borra na taça de uma pessoa. Então você põe no decanter para que as borras parem no decanter e não passem para a taça. Então você vai decantar vinho velho, você vai aerar vinho jovem, usando o mesmo instrumento que é o decanter, ou o decantador. Vocês acham que existe uma diferença entre a garrafa de 750 ml e a garrafa Magnum? Para quem não sabe, a garrafa Magnum é aquela de 1,5 litro. Há uma diferença no mesmo vinho? Existe, tá? Se você, por exemplo, compra o mesmo vinho da mesma safra numa garrafa meia, né, a meia garrafa de 375 ml, você compra uma garrafa padrão de 750, você compra uma garrafa Magnum de 1,5 litro, a garrafa pequena vai ficar pronta mais rapidamente. As garrafas maiores, elas demoram mais tempo para evoluir. Então, se você compra em tamanhos diferentes, o primeiro a ser tomado é a garrafa menor. O último a ser tomado é o da garrafa maior, a garrafa de 1,5 litro, garrafa de 3 litros. E isso é uma questão também física. Uma das coisas que leva ao envelhecimento e ao amadurecimento do vinho é a quantidade de ar que você tem dentro da garrafa. Entre o nível do líquido e a rolha tem uma quantidade de ar. E a proporção da quantidade de ar na garrafa menor é maior do que a proporção de ar na garrafa maior. Então você tem proporcionalmente mais ar na garrafa menor do que na garrafa maior. Consequentemente, a menor evolui mais rápido. As garrafas maiores, por terem menos ar, elas evoluem mais lentamente. Então, para guardar vinho por muito tempo, as garrafas maiores são melhores. Tá certo. Eu tenho uma última pergunta aqui. Antes de fazer essa última pergunta, as duas pessoas sortearam a garrafa de vinho não confirmaram no chat a sua presença. Então, confirmaram. Então tá bom. A última pergunta, então, que fica aqui é do presidente. Eu não tenho como encerrar sem a gente responder a pergunta do presidente, o Jairo. Ele quer saber o seguinte: sugestão de filme interessante para a audiência assistir que mostre grandes terroirs. Filme, assim, vale a pena você ver. Tem o Sideways, que saiu há uns 10 anos por aí, que falava muito dos vinhos da Califórnia, né? Mostrava muitas paisagens, é um filme muito bonito. Sideways é bem legal. Tem um outro filme... Na verdade, ele faz um link entre a personalidade de cada personagem e a relação com a uva, que preferência de cada um. É um filme bem legal. Tem um outro filme que chama-se French Kiss. É um filme antigo com o Kevin Kline e a Meg Ryan, que também tem umas cenas de vinhos muito legais, onde a Meg Ryan é uma americana tomadora de Coca-Cola e o Kevin Kline é um produtor de vinho francês, todo cheio das coisas, e ele dá para ela provar uma taça de vinho e faz para ela: o que você encontra aqui? Ela fala: é vinho. Aí ele pega uma caixinha de aromas, manda ela cheirar uma série de coisas diferentes, flores, etc, etc. Ele mostra para ela o vinhedo, ele conta a história do vinho para ela e manda ela provar a mesma taça de vinho. E quando ela prova, você vê no filme a cara de espanto dela, porque era o mesmo vinho. Mas depois que ela foi envolvida emotivamente com a história, o vinho ficou melhor. Então, nós somos seres emotivos. Por mais técnicos que a gente faça uma degustação, que você avalie critérios objetivos,
a gente tem sempre essa parte do hedonismo, do prazer envolvida. E a gente acaba gostando mais de um vinho quando você conhece a história dele, quando você conhece a história do produtor. Uma coisa é você pegar o vinho do Pisani e tomar. Outra coisa é ele chegar aqui e contar para a gente todas as dificuldades que ele tem para fazer aquele vinho, todo o esforço que ele tem que desempenhar para poder produzir aquela garrafa de vinho. Quando você prova conhecendo a figura e conhecendo a história, querendo ou não, o vinho fica mais gostoso. Tá? Então, é uma coisa que muda muito a nossa percepção sensorial do vinho. Somos seres emotivos. Tá certo. Ana, mais algum comentário? Não, acho que não. Pisani? Eu acho que o vinho... Não, estou continuar. muito satisfeito. Aprendi muito hoje com o Gustavo e Quem me dera, pô. da Ana Quer continuar? também, né? Eu acho que o vinho é um prazer. Você, como o Gustavo falou na parte científica da moderação, né? Essa moderação é exatamente a nota do prazer, de você degustar, de você conhecer a história, de você compartilhar com amigos, de beber moderadamente. Tem a menor graça você abrir uma garrafa de vinho sozinho e tomar, não tem sentido. O vinho, eu acho que é uma bebida de celebração, é uma bebida de conversa, é uma bebida entre amigos, é uma bebida para refeição, né? E junto com isso vem todos esses sentidos, você aflora sua sensibilidade, você aflora o seu prazer, e isso será moderado. Você jamais vai tomar um porre de vinho todos os dias, né? Você vai tomar uma taça, 2 taças no máximo. E isso é beber com moderação e é muito saudável. Perfeito. Olha, eu diria que hoje foi um dos melhores vinhos que eu bebi. Acho que foi um belíssimo bate-papo. O mundo do vinho é encantador. 3 pessoas maravilhosas falando sobre o vinho. Agradeço imensamente a oportunidade de aproveitar. Eu sou um apreciador de vinho, eu não entendo praticamente nada. Eu gosto de vinho. Aprendi muito hoje. Agradeço muito a presença de vocês, foi fantástico. Agradeço a presença de todo mundo que nos esteve nos acompanhando até agora. Quem quiser, Thiago, só Obrigado. para terminar aqui, todo dia a ABS São Paulo tem feito lives sobre vinhos, os mais diversos assuntos, regiões, uvas, produtores, etc. Então é só entrar no Instagram da ABS, ABS-SP, todo dia às 7 horas tem um bate-papo sobre vinho. Tá? Qualquer um pode entrar, qualquer um pode participar, é bem legal e é instrutivo. É isso aí, perfeito. Maravilhosa dica. Espero que vocês aproveitem. Uma boa noite. Amanhã nós teremos um brinde a vocês. Muito obrigado. Um brinde. Saúde. Obrigado pela presença. Precisa de taça vazia aí, Pisani. Um abraço. Vou ter que pegar mais.